Olá! Continuando o nosso estudo a respeito de licitação, hoje nós vamos estudar hipóteses onde o administrador público não está obrigado a realizar licitação para contratações. Nós vamos estudar hoje as hipóteses de dispensa e inexigibilidade, hipóteses previstas em lei, na Lei 8666 de 93. Em primeiro lugar, vamos analisar as hipóteses de dispensa de licitação, que estão previstas no artigo 17, inciso 1º e 2º, e no artigo 24 da Lei de Licitações e Contratos. Nas hipóteses de dispensa de licitação, que normalmente nós encontramos nesses dispositivos, nós vamos ver que o administrador público tem uma faculdade para decidir, perante o caso concreto, tem uma discricionariedade em suas mãos para decidir se realiza ou não licitação. Normalmente, nas hipóteses de dispensa de licitação, nós vamos encontrar que falta o pressuposto jurídico. Realizar a licitação tem que favorecer ao interesse público. A partir do momento que realizar a licitação prejudica o interesse público, você não realiza processo de licitação. Então, nós vamos encontrar aqui, no artigo 17, inciso 1º e 2º, no artigo 24, normalmente as hipóteses de dispensa. Outras hipóteses podem ser estabelecidas em lei. O importante é lembrar, num primeiro momento, que nós temos um rol taxativo de hipóteses de dispensa de licitação. E todo ano, cabe à União elaborar uma ou outra hipótese que eles acabam imaginando, onde é dispensável a licitação. Então, repetindo, perante o caso concreto, o administrador irá avaliar se vale a pena realizar a licitação ou não. Por exemplo, quando é uma contratação de pequeno valor, às vezes realizar a licitação acaba sendo mais caro do que uma contratação direta. Então, você justifica dispensa de licitação e faz uma contratação direta. Numa hipótese de calamidade pública, imagine, por exemplo, que em algumas cidades, às vezes durante o ano, choveu demais, realmente um dilúvio, 40 dias e 40 noites de chuva. A cidade ficou inundada. As pessoas precisam de colchões, as pessoas precisam de remédios. Até seria possível realizar uma licitação. É possível competição enxergar nesse tipo de situação. Agora, sinceramente, por mais rápida que seja a licitação, você, na verdade, acaba prejudicando o interesse público. Aquelas pessoas precisam dos remédios com urgência, precisam de materiais ali de higiene, cobertores, colchões com urgência. Apesar de você poder realizar uma licitação, você acaba prejudicando o interesse público. Então, numa hipótese de calamidade pública, você justifica hipótese de dispensa e faz uma contratação direta. Uma outra situação, uma situação de guerra. Imagine que o nosso país entre em guerra com outro estado. Os nossos soldados precisam de alimentos. Você vai realizar uma licitação para comprar alimentos para os soldados? Nós iremos perder a guerra desta forma. Então, você justifica uma hipótese de dispensa e faz uma contratação direta. Agora, nas hipóteses de inexigibilidade previstas no artigo 25, não poderá o administrador público realizar uma licitação, porque nas hipóteses de inexigibilidade, como diz o próprio caput do artigo 25, é inviável a competição, é impossível a competição. Então, nós vamos encontrar aqui no artigo 25 um rol exemplificativo. Hipóteses que o legislador imaginou que é inviável realizar uma licitação, por ser impossível, inviável a competição. Nós vamos encontrar 3 hipóteses de inexigibilidade previstas no artigo 25. Vamos analisar estas 3 hipóteses. Primeira hipótese de inexigibilidade. Artigo 25, inciso 1º da Lei de Licitações e Contratos. Bem único
ou fornecedor exclusivo. Se existe um único fabricante de um determinado bem necessário para a administração pública, um único fabricante ou fornecedor na cidade, no país, no mundo, que produz um determinado bem, que satisfaz as necessidades da administração pública, você não pode fazer uma licitação, porque é inviável a competição. Bem único ou fornecedor exclusivo. Por exemplo, há muito tempo, um aluno me deu a seguinte situação. Ele disse que trabalhava numa empresa farmacêutica que, na época, era a única empresa no Brasil que produzia ferro injetável. Então, às vezes, a pessoa está passando por uma anemia profunda, precisa de ferro na veia. Se realmente é a única empresa no Brasil que produz esse bem, se um hospital público precisar de ferro injetável, justifica hipótese de inexigibilidade, inviável à competição, bem único ou fornecedor exclusivo. Segunda hipótese, artigo 25, inciso 2º. Serviços técnicos de notória especialização, que pela sua natureza singular, precisam ser contratados pela administração. Serviços técnicos de notória especialização. No artigo 13 da Lei 8666 de 93, vocês vão encontrar vários exemplos de serviços técnicos de notória especialização. Então, nós podemos enumerar restauração de obras de arte, cursos, treinamentos, às vezes uma determinada causa que deve ser defendida por um advogado especializado que foge da rotina comum dos advogados públicos. Você poderá, nesse caso, justificar uma hipótese de inexigibilidade e faz uma contratação direta. Observem, agora nós estamos tratando de um trabalho intelectual que ainda deve ser elaborado. Você não tem como fazer uma competição e decidir qual é o melhor trabalho intelectual que ainda deve ser feito. Justifica hipótese de inexigibilidade. Então, às vezes, a administração pública precisa de um parecer de um jurista famoso para, muitas vezes, fundamentar uma causa que ela faz parte. Então, nesse caso, vai contratar o jurista maior conhecedor do tema naquele assunto. Ele vai elaborar um parecer. É um serviço técnico de notória especialização pela sua natureza singular. A posição daquele jurista, ele será contratado diretamente pela administração. Só que cuidado. Serviços de publicidade você até poderia encaixar como uma hipótese de serviço técnico de notória especialização. Mas como no passado houve muitos abusos na contratação de profissionais no ramo da publicidade, agora a própria lei determina, no artigo 25, que obrigatoriamente, para contratar serviços de publicidade, deve realizar licitação. Finalmente, a terceira e última hipótese, neste rol exemplificativo do artigo 25, é a contratação de um profissional do setor artístico, desde que seja consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada. É muito comum quando o prefeito de uma cidade quer comemorar o aniversário do município, contratar um artista famoso. Vejam, ele deve ser contratado, mas desde que consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada. Então, nesse caso, nós podemos contratar um artista que irá agradar a população neste evento que estará sendo patrocinado pelo próprio poder público municipal. Da mesma forma, você não tem como estabelecer uma competição. Qual será o melhor show que ainda deve ser apresentado? Então, nesse caso, você justifica hipótese de inexigibilidade e faz uma contratação direta. Então, a última hipótese que nós temos é a contratação de um profissional do setor artístico, desde que consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada.